isso aí, Impossível. Hoje é dia de trollar o Vini, de zoar, porque no último programa de dica de leitura ele falou que nada ia superar a dica de leitura dele. E aí o que eu fiz? Trouxe aqui um dos melhores quadrinhos do ano de 2015, que eu falei, ele falou, vocês só lê quadrinho de velho, não sei o quê. Entendeu? Então eu trouxe Dom Juan de Leônida e fiz mais. Trouxe o autor. Então não vale isso. Tá, lógico que vale. Segura essa, Eu então. não convidei. Exato, segura essa. Então, mais do que complicou. isso, mais do que eu vou falar sobre a obra, Dots Cara vai falar sobre a obra e chora. Vai chutar o cachorro caído, né? Beleza. Vou até deixar aqui, ó. A criança aqui, ó. Aqui. Chamou um brother, não vale isso. Tá bom, beleza. Muito bonito esse trabalho. Assim, então, o que eu falo? Eu falei assim, que é um dos trabalhos mais bonitos de 2015, que eu falei pro Vini, falei pra ele ler. Falei até da Justiça do Comics do ano passado, que deveria estar lá, sendo indicado. Tal, falei Você isso no não acha, programa. Você Ah, eu acha sou isso? suspeito pra falar, cara. Porque assim, tem isso. Entendeu? Tem isso. É lindo. Não, A é arte bonito mesmo, cara. Primeira coisa que eu falei. E aí, Impossível, você vai querer saber mais do que se trata Dom Juan de Leônida. Então vamos deixar pro Daltz falar. E aliás, uma coisa que eu queria saber é a inspiração do demônio aqui, de onde veio. Cara, essa pergunta é complicada, velho. Chupa, Vini! Dom Juan de Leônia é tipo, cara, é uma história de vingança, assim. Não deixa de ser. E, meu, vou falar, o demônio que você falou, eu tava olhando o Pharrell, na verdade. E falei, cara, esse cara tem muito estilo, meu, vai ser esse maluco. Enfim, é uma história de vingança. O Dom Juan sempre foi um personagem, pra mim, cara, muito controverso. Um sujeito com uma moral estranha. E falei, cara, eu quero esse desafio, meu. Eu nunca tinha escrito uma história de um personagem que não era meu. E eu queria muito encarar esse desafio de fazer esse lance. Falei, velho, então vamos lá. Tem um personagem que é complicado, que tem questões, assim, complicadas. E vou tentar contar nos meus termos a coisa, assim. Eu não vou falar muito, senão vai ser spoiler, assim, mas... Não, eu vou mostrar aqui o quadrinho pro Impossível. Aliás, Vini, olha e chore. Você mostre. Tá bom, Eu né? vou contando, Essa parte daqui tá do caralho mesmo. Porque assim, uma Aqui, ó. coisa que me impressionou bastante é a sua diagramação, né? Que eu falo, nossa, a diagramação... Tem um quadro até que você faz os demônios sair do alto, logo no começo. Sim, que ele rasga a Que realidade. ele rasga a realidade. Ele rasga a realidade, Vini. E ele fica rasga. em dois lugares ao mesmo Nossa, tempo. foda. Entendeu? E aí, isso que eu ia te perguntar, você chegou a acompanhar então o livro, você já chegou a ler a história do Dom Juan, Cara, viu tudo pra usar isso como Eu li inspiração? muito, assim, as histórias originais dele, do Tirso Molina, que foi o cara que começou, acho que a primeira história. E assim, é legal voltar atrás só pra dizer uma coisa, eu sempre tive um pé atrás com adaptações literais de um livro para um quadrinho, sabe? Pra mim, tem que ter uma coisa nova, tem que ter alguma coisa, o autor tem que trazer alguma coisa diferente. Então, assim, cara, eu peguei aquela história original e destrinchei nos meus termos, assim, ela. Então ela tem elementos da história clássica do Tirso Molina e tal, inclusive naquele capítulo 5, que todo mundo comenta, que ele tá caindo, aquela é a história clássica, assim. E eu peguei essa história clássica e destrinchei nos meus termos, assim. Eu quis colocar muito do que eu acho, das minhas questões, no meio da história desse personagem, assim. E aí, eu vou ter que fazer outra pergunta, eu vou ter que mostrar pro Manda. Impossível aqui. Porque assim, o seu traço, sempre foi mostrar aqui pro seu corpo, cheio de pontos, né? Sim, sim. E continua tal. É o inferno isso. Isso que eu ia falar. Como você então, conseguiu fazer isso? eu também quero perguntar Tantos várias pontos, coisas. cara. Quanto tempo você Cara, demorou pra fazer eu Dom vou Juan? dizer assim, eu era muito pior antes, e eu falei, não, no Dom Juan eu acho que vamos ser um pouco mais comedido, assim. Não, tem cor, então não precisa exagerar nos pontinhos. Mas, cara, vou te dizer, a média era uma página por dia, assim, eu tentava. Quando era muito complexa, aí ia um pouco mais. Depende muito do tipo de página, de ação que está acontecendo. E você costuma mudar seu traço assim, de história pra história, ou você tenta sempre manter... Cara, eu tento manter ele, assim, eu me adapto ao tema, sabe? Às vezes o tema pede que seja um pouco mais sombrio, que nem o Ronda Noturna, então beleza, aí meu traço fica mais pesado, mais escuro. Esse era mais aventura, então eu achei que não dá pra ser tão pesado quando eu fui no Ronda Noturna. Vem mais e chora mais e né? pergunta. Tá bom. Não, mas então. Porque eu já tô zoando o Vini, Impossível! Não, mas porque ele fica falando que eu só vejo coisa de velho, só leio coisa quadrinho de velho, você lê, ninguém lê. Entendeu? Só coisa de Agora velho. fala aí que é quadrinho de velho, né, na frente do autor. Vamos lá. Não, mas assim, eu queria perguntar, assim, o processo, porque realmente é muito bonito, cara. Deve ser muito trabalhoso esse monte de pontos. Mas e, assim, é tudo digital? Como é que é o Cara, processo? vou dizer, pra mais você? trabalhoso que os pontos é pintar, cara. É, então, Fazer e a como é cor é o muito A processo? mais paleta difícil. também foi muito boa. É bem legal mesmo.
Porque o processo beleza, eu sou muito metódico, cara, com o meu processo. Então eu escrevo tudo, aí eu layouto tudo, e aí eu tenho que separar tudo por etapas. Beleza, agora eu deixei de ser roteirista, virei o desenhista. Até pro roteirista não ter pena do desenhista de propor coisas. Você não quer desenhar, você vai desenhar isso, desenha aí. E cara, era basicamente, pegava, layoutava, depois fazia uma página inteira, fechava um capítulo, ia lá, escaneava tudo, coloria tudo, editava tudo e voltava de novo, fazia mais 10 páginas. E isso tudo uma página no dia. Eu tentava sempre encaixar num dia, no fim de semana, Você ó. demorou Caraca, e uma Fim semana de na semana, página. rapaz, mas, fim pô. de semana eram 4 páginas pelo menos, assim. Caraca, tá vendo? Tá 2 tapas na cara. Porque, cara, na real, assim, quando você tem um evento no fim do ano, a Comic Con, o FIC, cara, esse é o seu deadline. Então, e você sabe que você tem que estar pronto 2 meses antes, pelo menos, pra fazer tudo direito. Inclusive, Então, cara, eu comprei no FIC de você, Sim. aliás, o Gustavo tem um autografado aqui por ele. E Mascarazinha personalizada. Entendeu? E eu comprei no FIC, mas aí vamos então falar pro Impulsivo aqui. Quem quiser comprar, como é que faz? Cara, tem o site do Dom Juan, que é www.domjuandileonia.com.br, que aí você compra online e tudo mais, eu vou receber. Vocês podem ir na Ugra tem, na Gibiteria também. E se nenhum desses meios funcionar, me chama no Facebook, no inbox, que eu dou um jeito. Legal, legal. É isso aí, Impossível. A gente trouxe aqui a dica de leitura, o que se estapear o Vini de todo jeito. Perdi. Entendeu? Mas tem volta, né? Tem volta. Ah, minha vez de novo. Quero agradecer aqui ao Dalton por ter vindo, Valeu, ter eu que aceito o agradeço, convite, gente. entendeu? E é isso aí, então curta esse vídeo, se inscreva no canal, nos acompanhe nas redes sociais e impulsohq.com. Valeu! Parabéns pela sua indicação. Chupa! Chupa Vini, né?